Pessoal, segue a videoaula de potenciação que a gente andou treinando em sala de aula, tá? Então, tá aqui, ó. Primeiro que a gente tem que aprender é quais são os nomes que a gente utiliza em sala de aula, tá? Então, eu tenho a base, que está aqui o 3 em vermelho. Depois eu tenho o expoente, que é esse 3 aqui em cima, em roxo. E por último eu tenho o resultado, que é a potência. No caso desse exemplo aqui, a gente pode considerar o seguinte, tá? Que é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Bom, a segunda parte aqui é a potência no expoente natural, tá? Então eu vou utilizar expoentes maiores que 1. Então no primeiro exemplo aqui eu tenho 3 elevado a 2, ou seja, 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que escrever 3 vezes 3, que é igual a 9. Na segunda linha eu tenho 2 elevado a 3, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Na terceira linha eu tenho menos 5 ao quadrado. Lembrando que está entre parênteses, ou seja, menos 5 multiplicado por menos 5, que vai ser igual a 25, pois menos com menos na multiplicação vai dar mais. Menos 2 elevado a 4, ou seja, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai ser igual a 16 positivo. E por último, um exemplo que é menos 7 elevado ao cubo, ou seja, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Então vai ser menos com menos mais com menos, menos. E 7 vezes 7 vezes 7 vai ser igual a menos 343. Agora é quando o expoente é igual a zero. Ou seja, qualquer valor elevado a zero sempre será igual a 1. Por exemplo, 4 elevado a zero é igual a 1. A letra A elevado a zero é igual a 1. 2,5 elevado a zero vai ser igual a 1. E agora aqui uma fração de 2 sobre 3, na fração entre parênteses elevado a zero, que também vai ser igual a 1. Expoente igual a 1. Então, qualquer valor elevado a zero sempre será o próprio valor. Ou seja, 6 elevado a 1 igual a 6. A elevado a 1 igual a A. 2,5 elevado a 1 igual a 2,5. Multiplicação de potências de mesma base. Então, aqui a gente pode verificar o seguinte. Eu tenho 5 e multiplicado por outro 5. E em cima, os expoentes eu tenho 4 e tenho 3. Ou seja, 5 elevado a 4 multiplicado por 5 elevado a 3, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter a base, que é o 5, e vou pegar o 4 e o 3 e vou somar um com o outro. Então vai ficar da seguinte forma. 5 elevado a 4 mais 3, que é igual a 5 elevado a 7. Divisão de potências de mesma base. Ou seja, as regras que a gente aprendeu na multiplicação a gente vai usar aqui, só que fazendo a subtração, tá? Então a base aqui em cima eu tenho o seguinte, 12 elevado a 6 dividido por 12 elevado a 2. Eu vou manter a base, que é o 12, vou pegar o 6 e vou subtrair o 2, ou seja, 12 elevado a 4. Potência de um produto. Então dentro do parênteses eu tenho 3 vezes 4 e fora do parênteses elevado a 2. O que eu vou fazer? Vou distribuir esse 2, que é o meu expoente, em cima do 3 e em cima do 4. Então vai ficar 3 ao quadrado multiplicado por 4 ao quadrado, que vai ser igual a 12 ao quadrado. Uma outra forma de fazer isso seria o seguinte, eu resolver dentro do parênteses e depois aplicar a potência. Então seria 3 vezes 4, que vai dar 12, elevado ao quadrado. Potência de um quociente, ou seja, uma divisão elevada a um expoente qualquer. Então eu tenho dentro do parênteses 4 dividido por 3, que é uma fração, elevado a 2. Então o que eu vou fazer com esse 2 que está fora do parênteses? Eu vou distribuir ele para o 4 e vou distribuir ele para o 3. Então vai ficar assim, ó, 4 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. Ou seja, 16 dividido por 9. Lembrando que o divisor tem que ser diferente de zero. Multiplicação de potências de mesmo expoente. Então o que eu vou fazer agora? Agora é uma situação contrária àquelas que eu havia explicado, tá? Então o expoente é igual, mas as bases são diferentes. Então eu faço o seguinte, multiplico nessa situação aqui, eu tenho 6 elevado a 5 multiplicado por 9 elevado a 5. Então eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar o 6 vezes 9 e vou manter o mesmo expoente. Então 6 vezes 9 dá 54 e o expoente vai ser 5. Divisão de potências do mesmo expoente.
Então eu tenho 8 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 4, ou seja, expoentes são iguais. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dividir 8 por 5 e este resultado vou elevar a 4, conforme está demonstrado aqui, ó, dentro do parênteses. Potência da potência. Então eu tenho aqui um exemplo, 4 elevado a 2 e fora do parênteses elevado a 3. Então o que eu vou fazer? Vou pegar este 3 e este 2, que são os expoentes, e vou multiplicá-los. Então vai ficar 4 elevado a 2 vezes 3, ou seja, 4 elevado a 6. Uma outra maneira de fazer isso aqui seria o seguinte, resolver dentro do parênteses. Eu faria 4 ao quadrado, que dá 16, e esse 16 eu elevaria ele a 3. Então, ou seja, o expoente dele seria 3, que daria o mesmo resultado. Potência de um expoente negativo. Então eu tenho aqui no primeiro exemplo, 4 elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre 4. Lembrando que sempre que tiver o sinalzinho de menos, isso vai virar uma fração. Segundo exemplo, 5 elevado a menos 2. Então vai virar uma fração de 1 sobre 5 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 25. E no último exemplo aqui, ó, 3 quartos elevado a menos 1. Então vai ficar 1 sobre 3 sobre 4. Então eu acrescentei aqui em vermelho, aqui embaixo, o 1 para vocês lembrarem que eu estou gerando uma nova fração. E aí eu vou fazer o quê? A divisão entre duas frações, na verdade, é uma multiplicação da segunda fração. Então, ó, 1/3 multiplicado por 4 sobre 1 vai ser igual a 4 sobre 3. Potência do expoente racional. Raiz de 9 é igual a 3. Raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Ou seja, a raiz de 3 pode ser escrita 3 elevado a 1 sobre 2. A raiz de 5, aqui a raiz quarta de 5 ao cubo, pode ser escrita 5 elevado a 3 sobre 4. Lembrando que o que está dentro, o 3 aqui está dentro, será na parte de cima da fração. E por último exemplo aqui, ó, 7 elevado a 2 sobre 3, ou seja, raiz cúbica de 7 ao quadrado.